Sair em sua residência, através das redes sociais. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nesse domingo. E vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor a direção para tudo aquilo que vai ser realizado, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, por mais essa rica oportunidade que Tu nos concede nessa manhã, Senhor. E estarmos aqui reunidos nesse lugar, em nossa residência, onde quer que nós estejamos, ó Pai, para estarmos ouvindo a Tua palavra, ouvindo Teus ensinamentos, Senhor, que nessa manhã vai ser ministrado aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, abre o entendimento, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo, Senhor, essa programação, para que venham, Senhor, compreender a Tua palavra, Senhor, e venham aplicá-la, Senhor, no seu dia a dia. Nos instrui nessa manhã, Senhor, em todas as coisas, ó Pai. Nos direciona, Senhor, a fazer a Tua vontade nesse lugar. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados que nós temos cometido contra Ti durante essa semana. E nos faz, Senhor, vivermos para glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço nessa manhã. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em João capítulo 5. João capítulo 5. A partir do versículo 1, que nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Então respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem bem conhecida nossa, é um dos diversos milagres que o Senhor, Ele realizou no seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Mas eu sempre, quando leio essa passagem, o meu coração transborda e se alegra, porque em cada milagre que o Senhor realizava, Ele tinha um propósito e algo era feito. O texto começa falando
que, passadas essas coisas, ou seja, Jesus já tinha feito outras situações, já tinha feito outros milagres, já tinha tido outros encontros. E ele chega nesse lugar, irmão, especificamente à procura de uma pessoa, à procura de um homem que se encontrava ali há 38 anos, à espera de um milagre, à espera de algo que ele estava crendo, ele estava esperando, porque o texto também nos diz que nesse tanque, era um tanque muito grande, existiam várias pessoas com vários tipos de enfermidades, com várias situações, e o texto diz que ele tinha 5 pavilhões, e esse homem estava ali há 38 anos aguardando um milagre acontecer na vida dele. E conta a história que esse texto, que esse tanque, de certo em certo tempo, um anjo descia, agitava as águas daquele lugar, e os primeiros que descessem naquele lugar ali recebiam um milagre. Isso não era algo confirmado, mas era algo que se acreditava que isso acontecia. E, consequentemente, irmão, esse homem estava ali aguardando que isso acontecesse. Mas ele era um paralítico. Então, a dificuldade dele se aproximar daquele lugar era enorme. Com certeza, antes dele chegar ali, outros já iam e chegavam antes dele. Mas esse homem estava ali há 38 anos. E Jesus, como é onisciente, é onipotente, ele tinha o conhecimento disso. E Jesus, naquele dia, especificamente, irmãos, foi ao encontro dele. Especificamente, Jesus foi naquele lugar para encontrar com esse homem. E estava colocando a sua esperança não em Deus. E não estava colocando a sua esperança não no Senhor. Mas estava colocando a sua esperança em algo que ele acreditava que acontecia naquele lugar. E muitas vezes somos nós assim. Nós colocamos nossa esperança em muitas coisas. Nós colocamos nosso coração em muitas situações, em algo que nós podemos fazer, em algo que nós acreditamos que vai acontecer, mas não colocamos a nossa esperança em Deus. Não confiamos em Jesus. E aí Jesus chega naquele lugar e diz ali o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Olha que pergunta, irmãos, o Senhor fez àquele homem. Olha a resposta que esse homem dá. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, não foi essa a pergunta que o Senhor fez a ele. Não foi essa a pergunta que o Senhor chegou para ele e fez. Ele perguntou: queres ser curado? E a resposta foi totalmente diferente. Porque a esperança daquele homem não estava em Deus. A esperança daquele homem estava no tanque. A esperança daquele homem estava nas águas serem agitadas para que ele pudesse descer primeiro naquele lugar e ser curado. E muitas vezes somos nós. A nossa esperança não está em Deus. A nossa esperança está em algo simbólico, em algo que nós colocamos em nosso coração e acreditamos que aquilo vai ser a solução para o nosso problema. E muitas vezes o Senhor está perguntando a você e a mim: queres receber a cura? Queres receber aquilo que realmente tu desejas? E o texto continua e diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Independente, irmãos, da resposta que aquele homem tenha dado ao Senhor, nós não sabemos dentro daquele diálogo se algo mais aconteceu. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus imediatamente disse àquele homem: chegou a solução para o seu problema. Não é a água, não é o anjo, sou eu. E Jesus apenas disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Interessante, irmãos, que após isso, o texto nos diz que imediatamente aquele homem levantou-se e ficou curado. Mas no final do texto, irmãos, diz que aquele homem, ele precisou ter novamente um encontro com o Senhor. O Senhor naquele momento ele saiu, porque o texto diz que existiam muitas pessoas ali, e o Senhor, para a glória e honra dele, sabe o momento certo de todas as coisas.
e o Senhor saiu. E aquele homem ficou ali dando explicação aos fariseus, aos religiosos, porque eles estavam preocupados mais com a regra da questão de ser um sábado, e para eles não poderia ser curado, do que realmente pelo que estava ali acontecendo, a obra do Senhor sendo realizada naquele lugar. Mas o texto nos fala, irmãos, que depois o Senhor se apresentou a ele. E o Senhor disse algo muito interessante para aquele homem. Olha, vás e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós temos aí, irmãos, um relato que nós precisamos ter uma mudança de vida. É necessário uma transformação de vida. Sabemos, irmãos, que muitas pessoas vêm ao templo, vêm à igreja à procura de um milagre. Muitas pessoas vêm ao templo à busca de algo que é necessário para o seu bem-estar pessoal. E o Senhor, muitas vezes, Ele não nega que isso aconteça. O Senhor opera o milagre, o Senhor transforma as vidas, mas o Senhor quer uma transformação não apenas física, mas Ele quer uma transformação espiritual. E foi isso que Ele disse a esse homem aqui. Olha, a tua enfermidade foi curada. O que tu buscava há 38 anos aconteceu contigo. A cura. Você hoje pode andar, mas vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E isso traz lição para a gente também, irmãos. Nós não devemos buscar apenas aqui os milagres de Deus, mas devemos buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Que nessa manhã que nós estamos aqui, irmãos, para aprendermos um pouco mais dessa rica e preciosa palavra do Senhor, não venhamos desperdiçar isso, mas venhamos não apenas buscar o Deus do milagre, mas vamos buscar o Deus das nossas vidas. Aquele que realmente veio resgatar a cada um de nós, para que nós venhamos viver uma vida conforme o seu querer e a sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que Tu nos concede, pela Tua palavra, Senhor, que é rica, Senhor, que é preciosa para nossas vidas. Senhor, que nós venhamos a não apenas estarmos aqui, Senhor, buscando as nossas necessidades físicas, Senhor, materiais, de enfermidades, ó Pai, mas venhamos ser transformados pela Tua palavra. Venhamos realmente ter sede e fome, Senhor, dessa palavra que nos alimenta a cada dia, Senhor. Transformados, ó Deus, por tudo aquilo, Senhor, que Tu tens nos ensinado nesse lugar e em muitos lugares, Senhor, que a Tua palavra realmente é ministrada aos corações, ó Pai. Alegra-nos, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã. Senhor, Tu sabe como nós temos vivido, Senhor, nossos dias. Mas, ó Deus, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Não precisamos, Senhor, de águas agitadas. Precisamos, Senhor, da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, porque Tu és a solução para todos os nossos problemas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã que Tu nos concede. Ó Espírito Santo de Deus, nos desperta, Senhor, para estarmos aqui aprendendo mais de Ti nessa manhã e sendo praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento seu irmão, assim, com a paz do Senhor. O Ministério do Louvor já pode tomar posição e vamos louvar a Deus. Louvado seja Deus, irmãos, por esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Eu queria, antes de fazer a nossa divisão de turmas, deixar um recado aqui de Nayara e de Gabriel a respeito da amostra bíblica e também do estudo dos adolescentes. Diz assim: gostaria de pedir que o Senhor, hoje foi o pastor Hamilton, né? Estamos iniciando o estudo da amostra bíblica com os adolescentes que irão fazer de 12 até os 15 anos. E só irão participar da amostra bíblica os que participarem do estudo na EBD. Então, irmãos jovens que querem participar da amostra bíblica, têm que estar presente aqui na escola bíblica pela manhã, para aprender do Senhor e também fazer a amostra bíblica, tá certo? E nossa irmã Niete também pede oração, né, pastor Hamilton? Por ela e sua família, se encontram enfermos. Então nós vamos orar, não só por ela, tem muitas pessoas enfermas, né? Nós sabemos.
e pedir ao Senhor que Ele opere um milagre conforme a sua vontade na vida dela e de todos. Pai amado, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por esse dia. E te pedir, Senhor, pela nossa irmã Niete especificamente e por toda a sua família, Pai, que encontre necessidade, Senhor, necessitados do teu milagre, Senhor, nessa manhã. Senhor, entra com tua providência, com tua cura, Senhor, na vida dela e de todos os seus familiares, Pai. E aproveitamos, Senhor, a oportunidade para te incluir todos os nossos irmãos que também se encontram nessa mesma situação, Pai. Sabemos que muitas pessoas se encontram impossibilitadas de estar aqui conosco devido à situação de saúde, ó Deus. Senhor, vá ao encontro dessas pessoas, transforma, Senhor, a sua vida física, também sua vida espiritual, Senhor, para que esteja conosco aqui, também glorificando o teu nome nesse lugar. É isso que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos nossa divisão de turmas, irmãos. Os jovens, adolescentes podem ir para as suas salas, crianças. E nosso irmão Lucas vai estar aqui conosco hoje. Estava procurando ele, mas achei, viu? Ali. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra. Derribareis o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã e te pedir, Senhor, que de acordo, Senhor, com a tua infinita graça, Senhor, o Senhor venha a falar aos nossos corações nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, venha iluminar a nossa mente e os nossos corações. Venha, Senhor, a fazer com que nós venhamos a te amar mais e a dedicar, Senhor, a nossa vida para a tua glória, Senhor. Ó Deus, retira, Senhor, de nós, Senhor, toda distração, Senhor, toda preocupação que venha nos afastar, Senhor, de estarmos concentrados, Senhor, em aprender de Ti acerca da Tua palavra. Nos edifica, Senhor, na verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ver a última mensagem que Deus traz através de Ageu. Nós já vimos 3 mensagens. A primeira
está no primeiro capítulo, dos versos 1 a 10, perdão, a 11. A segunda está no capítulo 2, dos versos 1 a 9. A terceira nós vimos semana passada, que está do capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. E a quarta mensagem, que foi a que nós acabamos de ler, está dos versos 20 a 23 do capítulo 2. E esta quarta mensagem, nós começamos lendo no verso 20, que a palavra do Senhor veio segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. E esta última mensagem, que é direcionada a Zorobabel, não é o povo, certo? É só a Zorobabel. Esta mensagem ela foi dada no mesmo dia da terceira. Nós estamos ainda no mesmo dia, no 24º dia, de acordo com o versículo 10, no 24º dia do mês nono, certo? Então, assim como nós vimos semana passada, nós estamos, a partir dessas contas, só um instante, pessoal. Daniel. Nós estamos no dia 18 de dezembro de 520, certo? Então, nós estamos ainda no mesmo dia. E alguns comentaristas, eles afirmam que tanto a mensagem que nós vimos semana passada, como esta última, elas foram dadas ao mesmo momento, como um texto só, certo? Como uma única mensagem. Porém, a grande parte afirma que esta parte aqui, dos versos 20 a 23, ela foi dada de fato de maneira separada, porque o próprio texto, no versículo 20, nós vemos que a palavra do Senhor veio segunda vez, ou seja, como uma segunda mensagem de fato, no mesmo dia, mas agora o público é diferente, o público da mensagem é diferente e também o objetivo da mensagem é diferente. A terceira mensagem, como nós vimos na última semana, o objetivo dela era exortar o povo, para que o povo direcionasse o seu coração para Deus e se santificasse. E nós vimos que Deus começa falando com os sacerdotes e depois direciona a mensagem para todo o povo. Só que aqui, nessa última mensagem, Deus fala diretamente para Zorobabel, e não com o objetivo de exortar. O objetivo dessa última mensagem, alguns dizem que é encorajamento, outros dizem que é uma promessa, ainda quem diga que é um chamado para Zorobabel olhar para o futuro. Nós vamos ver que esses aspectos, todos eles estão incluídos aqui nessa mensagem, certo? Mas o objetivo principal de Deus é falar a Zorobabel, mas nós vamos ver que a mensagem ela vai além de Zorobabel e ela fala também sobre Cristo. Então, a mensagem começa no versículo 21, onde Deus diz que novamente Ele vai abalar o céu e a terra. E antes, eu esqueci de fazer esse comentário antes, só para relembrar. Zorobabel era o governador de Judá naquela época. Ele era o líder civil, certo? E, embora ele fosse o governador, ele não tinha o título de rei, porque nessa época, como nós já bem sabemos, o povo estava sob o domínio do Império Persa, certo? Então, os persas, eles tinham uma maneira de governar diferente do Império Babilônico. Os persas, eles colocavam nas províncias que eles dominavam pessoas das próprias províncias, para evitar que possíveis rebeliões, etc. Então, eles administravam dessa forma, certo? Nós já vimos isso na introdução, mas eu estou lembrando, porque já faz algum tempo. Mas Zorobabel era esse líder civil. Ele era um governador, não um rei, ele era um governador, que foi designado pelo Império Persa, mas que era judeu também.
E muito provavelmente Zorobabel ele recebeu essa designação, esse cargo, por causa da sua descendência. Nós vimos que Zorobabel era descendente da linhagem de Davi, certo? E ele era descendente dos últimos reis davídicos antes do exílio. Então, por causa disso, muito provavelmente o Império Persa ele designou Zorobabel porque ele tinha essa linhagem real e ele também era judeu, assim como todo aquele povo, né? Então, Zorobabel era esse líder civil, ele era o governador daquela região. E a mensagem que Deus traz para ele é que Deus vai abalar o céu e a terra. E nós já vimos essa mensagem, ou pelo menos semelhante a ela. Se voltarmos a alguns versos, no versículo 6 do capítulo 2, Deus fala que ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Então, Deus já havia falado sobre essa questão de abalar toda a criação. Nós já vimos que esses aspectos, terra, céu, mar e terra seca, envolvem toda a criação, certo? E Deus já havia dito antes que iria abalar a sua criação, só que há uma diferença entre o abalo do versículo 6, mencionado no versículo 6, e o abalo mencionado no versículo 21. Há uma diferença de propósitos e da forma como Deus vai agir, certo? E aí, eu gostaria que, como a gente já viu o que significa o versículo 6, a interpretação dele, alguém falasse em que sentido se deu esse abalo do versículo 6, que a gente já viu. Alguém que estava presente nessa aula, estava acompanhando. Qual o sentido do abalo mencionado no versículo 6 do capítulo 2? Vamos primeiro para o objetivo, então. Qual o objetivo desse abalo que nós vimos no versículo 6? Qual era o objetivo de Deus com isso? Qual era o objetivo de Deus com o abalo que ele falou no versículo 6? O irmão Joaquim falou que é mostrar sua soberania sobre as nações. Também, mas o objetivo de Deus é mostrar que Ele de fato é soberano, e o seu objetivo com isso é que, como nós vimos, as coisas preciosas das nações, as riquezas das nações viessem para Israel para que o templo fosse reconstruído. Por isso que Deus fala no versículo 8 que dele é a prata e o ouro. Porque na parte B do versículo 7, Deus diz que as coisas preciosas de todas as nações, as riquezas das nações, elas virão para a reconstrução do templo. E nós vimos que isto se cumpriu mais à frente na história, a partir do relato do livro de Esdras, quando alguns governadores das regiões vizinhas, eles enviam uma mensagem para o imperador Dario, reclamando que o povo judeu estava reconstruindo o templo. E Dario emite um decreto dizendo que os impostos daquela região fossem direcionados para a reconstrução do templo. Então, de fato, esse abalo aqui, que Deus diz que as coisas preciosas das nações virão, ele teve seu cumprimento neste decreto de Dario, que fez com que as riquezas daquelas nações vizinhas, daquelas regiões vizinhas, viessem para que o templo fosse reconstruído. Certo? Nós vimos isso quando nós abordamos os versos 6 e 7. Porém, nós observamos pela leitura dos versos 21 e 22, que o objetivo de Deus aqui nesse abalo, ele é diferente. Deus não fala mais uma vez, ou dentro em pouco tempo, novamente, Ele não fala isso.
como ele falou no verso 6. Mas ele diz que vai abalar o céu e a terra. E no verso 22 há uma descrição desse abalo. O que é que vai acontecer nesse abalo? Então, nesse abalo, haverá a derribada do trono dos reinos e a destruição da força dos reinos das nações. Além disso, o carro e os que andam nele serão destruídos, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Então, esse abalo vai acontecer desta maneira, certo? E aí, esses verbos, derrubar, destruir, eles trazem um sentido de uma destruição total e instantânea. A gente vai agora relembrar alguns episódios em que estes mesmos acontecimentos eles ocorreram. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ver como essa destruição, ou essa derribada, qual o sentido dela, né? Gênesis capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 21. E diz assim: disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O sentido desse destruir e derribar que Deus fala em Ageu, capítulo 2, verso 22, é nesse sentido de Sodoma e Gomorra. Inclusive, as mesmas palavras são utilizadas no texto original. No sentido de uma destruição que ela é total, porque toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi dizimada, foi destruída, e também numa destruição instantânea, no sentido de que ela não demora muito tempo. Ela acontece de forma completa e de forma instantânea no local onde ela é realizada. Então, Deus está dizendo que Ele vai destruir o trono dos reinos e a força dos reinos das nações. E essa expressão, trono dos reinos, ela é muito interessante, porque reinos, e era aquele pessoal daquela época, eles estavam muito familiarizados com essa expressão. Por quê? Porque reinos, você pode ter muitos reinos, principalmente quando se tem um império. O império, quando ele vai dominando regiões, é como se essas regiões virassem reinos. Só que só existe um trono, que era o trono do imperador. Então, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano ele tinha várias províncias, né, que poderiam ser chamadas de reinos, a depender da nomenclatura. Mas ele tinha o imperador ele não ficava em todas as províncias. Ele ficava em Roma e lá ele tinha o seu trono. E esse povo entendia quando Deus falou, derribarei o trono dos reinos. Porque o Império Persa ele tinha essa configuração. Ele tinha vários reinos, vários povos dominados, e ele tinha um trono central na sua capital. Só que Deus não está falando aqui apenas do Império Persa. Porque quando nós analisamos quando nós analisamos esse versículo, nós percebemos que Deus ele está falando de todas as nações, de todos os reinos. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele vai destruir todos os reinos da terra.
nesse seu abalo. E quando nós vemos essa mensagem, é inevitável nós não lembrarmos do que Deus fala, principalmente no livro de Apocalipse. Quando Deus revela através do apóstolo João que ele vai destruir todas as nações e vai estabelecer uma nova criação, uma nova Jerusalém. Então, aqui, e a gente vai ver como é que se relaciona com Ageu mais na frente. Mas aqui, Deus está dizendo a Zorobabel que ele, nesse abalo, ele vai derribar todos os reinos, todas as nações, o poder dos homens será destruído. E esse poder, ele é principalmente manifesto nas imagens de carros e cavalos. Naquela época, os exércitos, a principal maneira de demonstrar poderio militar era se tinha muitos cavalos e se tinha os carros de guerra, certo? Hoje, a partir principalmente no momento que a gente está vivendo, com algumas tensões entre os países, nós observamos demonstrações de poderio, são jatos, tanques de guerra. Naquela época eram os cavalos e os cavaleiros, e Deus está dizendo, eram os cavalos e os carros, perdão. E Deus está dizendo que esse poder que os homens julgam ter nos seus carros de guerra, nos seus cavalos, ele será destruído durante esse abalo que Deus irá fazer. Certo? E no final do verso 22, nós lemos que os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E o sentido de cair aqui, não é só de cair do cavalo. O sentido de cair é de morrer. E uma imagem onde isso é empregado, nós vamos voltar agora para Êxodo, capítulo 14. Uma imagem disso que o povo de Israel estava muito familiarizado era a imagem que o povo viu quando Deus fechou o mar. Ele abre o mar vermelho e depois ele fecha. E Êxodo capítulo 14, a partir do verso 21, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos à presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, a romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então, aqui nós lemos que o relato da travessia do Mar Vermelho, e nós vemos que quando Deus fechou o mar, os egípcios caíram dos seus cavalos. Então, o sentido daquele cair do cavalo, lá no versículo 22 de Ageu, é nesse sentido de morrer de fato, porque os egípcios morreram, eles foram destruídos. Então, qual a interpretação desse abalo, então? Deus está dizendo que nesse abalo, ele vai destruir o poder das nações, o poder que os homens julgam ter. Mas qual o objetivo de Deus nisso? Alguns comentaristas falam que Deus estava incitando o povo de Israel a se rebelar contra o Império Persa, para sair daquele jugo. Só que, tanto pelas mensagens do profeta Ageu, depois pelo profeta Zacarias, nós observamos que esse não é muito o intuito de Deus. O intuito de Deus não era que o povo se rebelasse contra o Império Persa e houvesse uma guerra civil no Império. O intuito de Deus nesse abalo, nós observamos, é de que
ele mostre para todas as nações que ele é de fato o Senhor soberano sobre todas as coisas. E essa destruição vai manifestar isso, porque os homens julgam ter no seu poderio militar poder. Eles se confiam nas suas posses militares. Só que Deus vai fazer com que essas posses sejam totalmente destruídas e vai mostrar que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Esse é o objetivo desse abalo, certo? Não é o mesmo objetivo que do primeiro abalo, do versículo 6. E só um comentário, essa parte também era comum, e talvez por causa disso muitos pensem que, alguns comentários afirmam essa questão da rebelião. Porque no ano de 521, 522, quando Dario começou a reinar, o Império Persa tinha muitas rebeliões localizadas. E os 2 primeiros anos do do reinado de Dario foram direcionados principalmente a conter essas rebeliões. Então, diante desse contexto, alguns pensam que Deus talvez estava incitando o povo a se rebelar também. Mas nós vemos que esse não é o intuito aqui da mensagem. Deus não está incitando o povo à rebelião. Na verdade, Deus está querendo que o povo olhe para algo maior do que os reinos dessa terra. E a gente vai ver isso no versículo 23. E o versículo 23 começa dizendo: naquele dia. Que dia? Que dia é esse? Que dia é esse? Porque Deus não falou em nenhum dia. Nos versos 20 e 20, do 20 ao 22 não há menção a esse dia. Que dia é esse? O irmão Joaquim falou dia do juízo. Essa expressão, naquele dia... Oi? O pessoal que está em casa, o irmão Joaquim falou do dia escatológico, dia do juízo. E essa expressão, naquele dia, ela tem 2 significados. O primeiro é um significado textual. Por quê? Porque se a gente perceber aqui, tem uma relação direta entre o verso 22, os acontecimentos do verso 22 e o verso 23. E essa expressão, naquele dia, ela funciona como uma conjunção para ligar essas 2 partes. Então, Deus falou como é que vai ser esse abalo e Ele vai dizer que no dia deste abalo, algo vai acontecer. Então, o primeiro significado é um significado textual, que vai ligar a primeira parte da mensagem, que são os versos 21 e 22, e a segunda, que é o verso 23. Só que o segundo significado é um significado também, assim como o irmão Joaquim falou, escatológico. Essa expressão naquele dia, principalmente no Antigo Testamento, era usada para falar sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele era o dia em que Deus iria destruir todos os inimigos do seu povo. Era o dia em que Ele iria estabelecer o domínio dele e do povo dele sobre todas as demais nações. Esse era o dia do Senhor que o povo esperava. E essa expressão naquele dia faz menção a isso. Faz menção a esse dia que o povo de Deus esperava ansiosamente, porque seria o dia em que eles seriam libertos de qualquer dominação, de qualquer jugo, e eles iriam habitar em paz e em segurança eterna junto com Deus. E para a gente entender mais sobre esse dia, vamos voltar para o livro do profeta Isaías, capítulo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 2.
Nós vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Essa é uma das várias descrições e várias passagens que tratam sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento. Então aqui nós vemos que esse dia do Senhor está ligado com o que nós acabamos de ver sobre Deus destruir o poder das nações. Porque todas essas imagens, os cedros do Líbano, as torres altas, muralhas firmes, são símbolos de poder para aquela época. Então Deus está falando que nesse dia Ele vai destruir todo esse poder, né? E naquele dia, então, nós observamos que esse abalo vai acontecer nesse dia do Senhor, certo? E esta expressão, a partir dela, nós observamos que o intuito de Deus é fazer com que Zorobabel olhe para um futuro glorioso. Não em termos de apenas poder sobre todas as nações, poder militar, mas um dia glorioso de fato estar com Deus. Porque naquele dia, de acordo com o versículo 23, o Senhor irá tomar Zorobabel, filho de Salatiel. E essa ideia de tomar, ela tem uma ideia de uma escolha especial. E no original, esse verbo ele é encontrado em contextos nos quais Deus muda a vida de uma pessoa, ou nos quais Deus ele escolhe uma pessoa para uma missão específica. Vamos ver 3 casos desse tomar. O que é que significa esse tomar, certo? Vamos voltar para Gênesis capítulo 27. Hoje nós vamos ler vários versos, então vocês fiquem aí com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 27, nós vamos ler o versículo 7. Só um momento, irmãos. Eu acredito que eu anotei a passagem errada. É 17, Gênesis capítulo 17. A partir do verso 1 diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, seu rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu ainda acho que eu anotei a passagem errada. Mas, me perdoe, mas esse tomar, ele passa essa ideia. Vamos para a segunda passagem. Eu peço perdão, eu devo ter errado na digitação. Mas a segunda passagem é Deuteronômio, capítulo 4.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Deuteronômio 4, versículo 20 diz assim: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Deus está falando para a nação de Israel e do fato como ele tomou, ele chamou a nação de Israel para si. Ele tomou a nação de Israel de onde eles estavam, da fornalha de ferro do Egito, para que eles sejam seu povo. Então esse tomar tem essa ideia de tirar um chamar especial para que aquilo que Deus tomou seja de propriedade exclusiva dele, certo? Sim. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas provavelmente pode ter sido esse texto, porque fala sobre o fato de Deus ter chamado Abraão para si, certo? O fato de Deus ter escolhido ele para nele abençoar todas as nações, certo? E a terceira passagem que nós vamos ler é 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 8. E esse terceiro exemplo é de especial importância para o contexto de Ageu, certo? 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 8 diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Novamente nós vemos esse verbo tomar, onde Deus diz que tomou Davi de trás das malhadas de onde ele trabalhava, para que ele fosse príncipe sobre o povo de Deus, para que ele governasse o povo de Deus. E porque essa passagem em especial está relacionada com o contexto de Ageu? Porque Zorobabel era descendente de Davi. E no versículo 23, nós vamos ver algumas figuras que trazem essa ideia de rei, e principalmente da linhagem de Davi, certo? Porque no versículo 23 de Ageu, Deus fala que naquele dia, Deus vai tomar Zorobabel para ele, e classifica Zorobabel como servo dele. Deus diz: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. E essa expressão servo meu, ela era frequentemente associada com os reis da época de Davi. Então, nós estamos em 2 Samuel. Algumas páginas para frente, vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. A partir do verso 29, diz assim: Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino na mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém,
a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Então, nós vemos aqui que essa expressão, meu servo, era usada principalmente para falar de Davi. Em algumas outras passagens, nós vamos ler essa expressão servo falando dos reis, certo? Unicamente reis que andaram de acordo com a lei de Deus. E é interessante porque a maioria das passagens do Velho Testamento, o personagem bíblico que é mais citado como servo é Moisés. Só que o personagem que é mais citado como meu servo é Davi. E por que tem essa relação? Por que esse meu é diferente? Irmão Brino. Amém. Para o pessoal que está em casa, o irmão Brino falou que justamente essa expressão meu servo, ela servia também para lembrar que Deus havia escolhido Davi e da linhagem de Davi viria o Messias. Então, servia para lembrar também a Zorobabel que as promessas de Deus que ele havia dado a Davi, ele ainda se manteria fiel a elas, ele ainda as cumpriria. E essa expressão meu, ela tem essa ideia de íntimo, meu servo, de intimidade entre servo e senhor. E no papel de servo, o servo, quando a gente fala assim, meu servo, quando a gente vê, na verdade, como Deus falou aqui de Davi, meu servo Davi, passava essa ideia de alguém que andava nas proximidades do rei, que conhece os caminhos, as vontades do rei, que conhece os propósitos do rei. Então, quando Deus fala de Davi, meu servo Davi, ele está querendo falar dessa intimidade. E ele está dizendo que naquele dia, ele iria tomar Zorobabel e ele classifica Zorobabel como servo dele. Então, ele está dizendo que ele vai ter essa intimidade com Zorobabel, certo? E a segunda ação de Deus em relação a Zorobabel, contida no final do verso 23, diz que Deus fará dele como um anel de selar. E o que era esse anel de selar? Eu não sei se os irmãos assistem muitos filmes medievais, às vezes de guerra, algumas coisas assim. Mas nesses filmes medievais, em alguns deles, era costume enviar cartas por pombos ou por mensageiros, pessoas que iam levar essa mensagem. E tinha um tempo para isso, certo? Não era como hoje que a gente envia uma mensagem em questão de milissegundos, a pessoa já recebeu, certo? E para garantir que essa mensagem ela não seria adulterada no caminho, as cartas elas tinham um selo. O rei, e somente o rei, ele tinha um anel. E nesse anel ele tinha um determinado formato, certo? Em algumas culturas esse formato era o símbolo da família, a família daquele rei. O brasão, exato. Tinha o brasão daquela família, em algumas delas. E aí o rei escrevia a mensagem que ele queria, ou ele ditava, tinha um escriba. E aí o pergaminho era enrolado, eles colocavam cera quente e aí tinha o selo. E a certeza de que aquela mensagem não havia sido adulterada era que, se ela chegasse com o selo intacto, então, de fato, a mensagem estava igual o que o rei decretou, certo?
Mas, por que Zorobabel seria feito como um anel de selar? Nós acabamos de ver que a questão do tomar, que a gente viu uma referência a Davi, a questão do servo meu, que a gente viu uma referência a Davi, e a questão do anel de selar. Isso. A irmã Lina falou que Deus fez a escolha. E, de fato, a gente lê isso no texto. Deus fala que tudo isso Deus vai fazer porque Ele escolheu Zorobabel. Só que esse anel de selar, ele é muito específico. Por quê? Para a gente entender a importância dessa mensagem, a gente vai precisar voltar para o livro do profeta Jeremias, capítulo 22. Porque nesse capítulo, Deus traz uma mensagem para o então rei Jeoaquim, que é muito importante. No capítulo 22 do livro de Jeremias, e a mensagem ela é extensa, então a gente não vai ler ela toda, apenas algumas partes. Deus ele vai trazer uma mensagem contra o rei Jeoaquim, certo? Que, se vocês lembrarem, lá no início a gente viu que foi um dos últimos reis antes do exílio, certo? E a partir do verso 24, Deus vai falar uma coisa muito importante. Deus diz assim, Jeremias 22, a partir do verso 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora, ele, os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Aqui nós lemos que Deus fala para Jeoaquim que por causa da desobediência dele, por causa da sua idolatria, Deus iria fazer com que a descendência dele não herdasse o trono. Todos os seus filhos, nenhum deles iriam herdar. Ele iria ser deportado para a Babilônia, e isso aconteceu de fato, ele iria ser capturado e morto na Babilônia, e o seu filho não iria governar no seu lugar, certo? E Deus diz no verso 24 que mesmo que ele fosse o anel de selar da mão de Deus, dali ele arrancaria. Então, quando o povo de Deus recebeu essa mensagem, e principalmente depois do exílio, eles entendiam que, por causa da desobediência deles, as promessas de Deus, que Deus tinha dito a Davi, que sempre haveria um rei da sua descendência no trono, como o irmão Brino falou, essa promessa tinha sido apagada. E que Deus agora, de fato, não haveria mais nenhum descendente de Davi no trono, certo? Só que por isso é tão importante essa mensagem de Deus para Zorobabel, porque Deus disse que vai fazer Zorobabel como um anel de selar. Esse mesmo anel de selar que Deus disse que, ainda que Jeconias, o filho de Joaquim, fosse o anel de selar, ele o arrancaria. Ou seja, quando Deus fala para Zorobabel de que fará Zorobabel como um anel de selar, Deus está dizendo, assim como o irmão Brino falou, que as promessas que ele fez a Davi serão cumpridas. De fato, da linhagem de Davi viria o Messias. E isso também é muito importante para o próprio Zorobabel, porque ele era a descendência de Davi. Então, quando Zorobabel recebe essa mensagem, é como se Deus estivesse dizendo para ele que
Deus não se esqueceu do seu povo, Ele não se esqueceu das suas promessas. Embora o povo tivesse desobedecido, Deus, Ele permanece fiel às suas próprias palavras, Ele não mente, certo? E Ageu não está contradizendo Deus não está contradizendo o que Ele disse a Jeremias. Ele não está fazendo isso, porque de fato a descendência de Jeoaquim, os seus filhos, nenhum deles reinou. E um ponto que mostra isso é o fato de Zorobabel, nós lemos em Ageu que ele é chamado de Zorobabel, filho de Salatiel. E tem um ponto muito importante. Vamos voltar para 1 Crônicas, capítulo 3. 1 Crônicas, capítulo 3. Primeira Crônicas, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 16. Diz assim: os filhos de Jeoaquim, o rei que a gente acabou de ler, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, porque ele foi levado para a Babilônia, Sealtiel, algumas traduções trazem Salatiel, certo? Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e depois vai falar sobre os filhos de Zorobabel. Esse Zorobabel é o mesmo Zorobabel de Ageu. Só que aqui nós lemos que ele é filho de Pedaías e não filho de Salatiel. E por que se deu isso? Será que tem uma diferença aqui? Um erro? Não. Por causa dessa passagem de Jeremias que nós acabamos de ler, os filhos de Jeoaquim, que foram Jeconias e Zedequias, eles não se tornaram reis. Eles não foram reis em Israel. E dos filhos de Jeconias, Salatiel, ou Sealtiel, ele não teve filhos. E Zorobabel, que veio a ser o governador de Judá, que nasceu durante o exílio, inclusive a tradução do nome Zorobabel é nascido da Babilônia, que vem nascido de Babel, ou nascido em Babel. Zorobabel ele é filho de Pedaías, que não seria, por linhagem real, o herdeiro. Pela linhagem real, depois de Jeoaquim, seria Jeconias, de Jeconias seria Salatiel. Só que por causa do juízo de Deus, Jeconias não foi rei, Salatiel não teve filho e também não foi rei, e o filho de Pedaías, que normalmente não seria rei, Pedaías não seria pela linhagem, que é Zorobabel, ele foi governador de Judá, mas não foi rei como seus antepassados, certo? Então, qual a relação disso tudo? Deus está dizendo que Ele não se esqueceu das promessas, Ele não iria anular as suas promessas, Ele não ia deixar de fazer com que o Messias viesse da linhagem de Davi, Ele não ia voltar atrás nas suas promessas por causa do pecado do povo. Como nós lemos em Números capítulo 23, Ele não é homem para que minta, porque quando Deus deu a promessa a Davi, Ele já sabia que o povo iria passar por isso. Então, se Ele tivesse dito a promessa e agora Ele tivesse voltado atrás, além de se parecer com um ser humano, porque Ele está voltando atrás da sua palavra, iria demonstrar que Ele não sabe das coisas futuras. Irmã Eulina. Exato. Amém. E para o pessoal que está acompanhando em casa, a irmã Eulina falou que a conclusão que ela vê a partir de todos esses estudos é que Deus, de fato, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E Ele, de fato, Ele não mente. Certo? Então,
Depois de 2 gerações que Deus removeu dessa linhagem, Deus agora fala para Zorobabel que vai fazer Zorobabel um anel de selar. Irmão Joaquim. Amém. O irmão Joaquim falou sobre que esse anel de selar também traz a ideia de que a mensagem que Deus está trazendo não pode ser adulterada, porque ela está selada ali, ela não pode violar aquele selo. E só um comentário que eu acabei passando, mas que esse anel de selar, às vezes ele representava até o próprio rei, porque servia para mostrar que de fato o rei aprovou aquela mensagem e que aquela mensagem tem autoridade, ela tem a autoridade do rei, então servia para isso também. E a última parte do verso, Deus diz que vai fazer tudo isso porque ele escolheu Zorobabel. E esse escolher, ele é outra frase que ela é extraída do vocabulário que daquela época, que é determinar alguém para uma tarefa específica, é escolher. E Deus diz que ele escolheu Zorobabel. Irmão Vanderlei. Amém. O irmão Vanderlei fez um paralelo entre a genealogia de Joaquim, os seus descendentes, e a genealogia de Jessé, o pai de Davi, que Deus não escolheu também o primogênito, ou o mais importante para a família, mas ele escolheu aquele que de fato estava nos seus propósitos. E aqui no final do verso 23, a gente vê que isso não aconteceu com Zorobabel, porque Zorobabel era bonito, ou porque Zorobabel era uma pessoa boa. Isso aconteceu porque Deus havia escolhido ele para aquilo. Certo? Então, só que a gente sabe, a partir da história, uma coisa: esse dia, o dia do Senhor, ele ainda não chegou em seu sentido pleno. E nós sabemos que Zorobabel, ele já faleceu. Então, a gente começa a entender através dessas, quando a gente vai analisando tudo isso em conjunto, que Deus está falando para Zorobabel, só que não está fazendo menção precisamente a Zorobabel. Ele está fazendo menção a alguém que seria muito maior que Zorobabel, mas que viria da descendência de Zorobabel, que é Jesus Cristo. E como algumas aplicações desta passagem, a gente vai discorrer ainda sobre essa relação de Zorobabel e Cristo nas aplicações. Então, só para deixar claro, nós lemos que quando a gente viu o versículo 6, nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 12, em que Deus fala que o autor de Hebreus, ele vai tomar essa passagem aqui de Ageu e ele vai fazer a aplicação dela para os seus leitores. E então vamos abrir rapidamente em Hebreus capítulo 12. Epístola aos Hebreus capítulo 12. A partir do verso 26. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 26, diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus está falando que este abalo, que Deus falou em Ageu capítulo 2, que aconteceria no dia do Senhor, este abalo vai servir com o propósito de remover as coisas que são abaladas, certo? É como um exemplo, é como tirar um salito. A gente fica batendo ali, né? E para tirar toda aquela parte que o salito, onde ele se espalhou. Só que o objetivo da gente não é derrubar a parede. O objetivo da gente é tirar o salito. Por isso que a gente dá algumas pancadas, etc. Então, o objetivo desse abalo não é destruir tudo. É retirar as coisas que são abaladas. E que coisas são abaladas? As coisas deste mundo, as coisas desta terra. Porque o reino de Deus é inabalável, como o autor de Hebreus fala. Nós recebemos esse reino por causa de Cristo. Então, esse último abalo, ele vai mostrar, e o livro de Apocalipse está cheio dessas imagens, vai mostrar o domínio de Deus sobre todas as nações, vai mostrar que elas são abaláveis e que elas vão ser destruídas, e que, diante de tudo isso, o reino de Deus ele vai permanecer, porque ele é inabalável. E o autor de Hebreus, no versículo 28, ele fala: por isso, uma vez que nós recebemos esse reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ou seja, que atitude nós devemos ter diante do fato que agora nós estamos nesse reino inabalável? Reter a graça e, através dela, servir a Deus. E isso foi uma coisa que direcionou o apóstolo Paulo em todo o seu ministério. Na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler um dos textos que, para mim, são um dos mais importantes. No capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler e vamos entender porque, diante de tanta perseguição, diante de tanta afronta, diante de tanta dificuldade, o apóstolo Paulo ele não parava de pregar o evangelho, ele não parava de servir o reino de Deus. E a partir do verso 16 ele diz: por isso, e para saber o que significa esse por isso, vocês podem ler o restante do capítulo em casa, ou a carta inteira. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem externo se corrompa, contudo, o nosso homem interno se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. Então, esse é o combustível, esse é o nosso combustível. Por que não desanimamos? Porque nós fazemos parte de um reino inabalável, de um reino eterno. E Paulo diz que nós não atentamos nas coisas que se veem, porque elas são abaláveis, elas são temporais. Nós devemos olhar para aquelas que não se veem, para o reino que é eterno e inabalável. É essa a nossa forma de vida. Uma outra aplicação que nós vemos do livro de Ageu é que todo o mundo, o sistema mundial, ele jaz no maligno. Nós lemos no versículo 21, nos versos 21 e 22, que Deus vai abalar o trono das nações. E esse trono, nós sabemos, a partir da leitura do Novo Testamento, que ele é governado por Satanás. Passando poucas páginas, nós estamos em 2 Coríntios, passando poucas páginas, nós chegamos à carta aos Efésios.
Na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós lemos que, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a descrição do homem, do ser humano, longe de Deus. E nós lemos que nós éramos assim. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, debaixo do domínio do diabo. Só que, a partir do verso 22 de Ageu capítulo 2, nós lemos que Deus domina todas as coisas. E todas as coisas inclui também o diabo. Como nós já vimos, e nós já falamos, o diabo ele só age até onde Deus permite que ele haja. E Deus, através desse abalo, do último abalo, falado em Ageu, falado em Hebreus, ele vai mostrar que ele domina sobre todo esse reino. E para entender essa figura final, vamos para Apocalipse, capítulo 17, onde nós vamos ler Apocalipse 17, a partir do verso 7, diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais cairão 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. A gente não vai analisar a passagem, esse não é o objetivo. Mas recomendo que quem se interessar, veja os vídeos do estudo de Apocalipse no canal do Ministério Vive, no YouTube. E aí tem toda a análise desse texto. Mas o objetivo é mostrar, da gente ler essa passagem, é que mostrar que aqueles que não estão escritos no livro da vida, que estão nesse sistema mundial, eles agem de acordo com a besta, de acordo com aquele que domina o trono das nações. Então, o mundo, esse sistema mundial, ele não é um amontoado de pessoas fazendo coisas aleatórias e tudo acontece por coincidência. Nós lemos tanto em Efésios como aqui em Apocalipse que essas pessoas, elas são direcionadas, elas são governadas pelo diabo. Então, elas têm um propósito específico, porque o diabo tem um propósito específico em cada coisa, de nos afastar da presença de Deus e nos direcionar para as coisas deste mundo e nos afastar da presença de Deus. Porém, então, essa é uma segunda aplicação. Porém, nós lemos em Ageu que Deus vai destruir esse trono. E nós lemos em Apocalipse que essa destruição de fato acontecerá, porque como lemos no verso 14,
Eles pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E graças a Deus por Jesus Cristo, como Paulo afirma. Porque no versículo 14 nós lemos que também vencerão os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Deus havia escolhido Zorobabel. Nós vimos que Deus escolheu Zorobabel para aquela missão. Deus fala, porque te escolhi. Só que isso também é para a gente. Porque nós não estamos aqui e nós não saímos desse império das trevas, desse domínio do diabo, porque nós nos esforçamos muito para sair, mas porque Deus nos escolheu. Porque, como diz no verso 8, os nossos livros estão escritos no livro da vida. Porque todos aqueles que não estão no livro da vida, eles pelejarão contra o Cordeiro e seguirão a besta. E a pergunta que nos resta, então, para a gente esclarecer qualquer dúvida, é: quem fez esse livro? Quem construiu esse livro? E a única resposta possível é Deus, porque o versículo 8 afirma que os nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Não havia anjos, não havia o diabo, não havia seres humanos, e o livro já estava escrito. O livro da vida, ele não tem uma atualização todo dia. O livro da vida, ele não tem várias edições, como os livros que nós temos. Ele é escrito desde o livro da vida, e os nossos nomes estão neles por causa da graça de Deus, porque Ele nos escolheu. Bendito seja Deus. E nós vemos isso também no livro de Efésios, porque no capítulo 2 que nós lemos, logo no verso 4, Paulo fala, mas Deus, e bendito seja Deus por esse mais, porque ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enquanto ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Esse é o motivo. E lendo a passagem de Ageu, eu pensei no dia em que este desígnio eterno de Deus entrou no tempo e foi aplicado em nós, nas nossas vidas. Deus falou para Zorobabel, naquele dia, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, eu te colocarei como anel de selar, farei de ti como anel de selar, porque eu te escolhi. É como se, eu não sei o dia que vocês foram alcançados pela graça de Deus, mas é como se nesse dia, essa palavra fosse aplicada em nós. Naquele dia que Deus determinou desde os tempos eternos, Ele que nos escolheu, Ele nos fala, servo meu. Ele nos torna seus servos, essa é a nossa esperança. E isso foi feito por causa de Cristo, pela graça, porque Ele é o anel de selar definitivo. E por isso eu deixei essa última parte aqui, da aplicação. Porque quando nós lemos o texto de Ageu, mas o irmão Joaquim pediu para falar faz um tempo já. Tem uma mensagem, assim como aquele mensageiro
Amém. Glória a Deus. E esse anel de selar, eu vou só apressar a causa da hora. E esse anel de selar definitivo é Cristo. Porque quando nós lemos o texto de Ageu, nós entendemos que, como a gente falou, né? Deus estava falando para Zorobabel, mas ele não estava falando especificamente sobre Zorobabel. Mas mais precisamente falando sobre o descendente de Zorobabel, que seria Cristo. Essa é uma maneira que Deus já utilizava no Antigo Testamento para falar de Cristo. Nos textos de Oséias capítulo 3 e Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver Deus falando a respeito de Davi, mas não era Davi, porque Davi já havia morrido, mas falando de Cristo, o descendente de Davi. E da mesma forma que é sobre Zorobabel, porque nós sabemos hoje que todas as promessas a respeito do descendente de Davi se cumpriram em Cristo. E Cristo ele veio para estabelecer definitivamente e plenamente o reino de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. E a primeira parcela, a primeira parte desse cumprimento, ele se cumpriu na cruz, na morte de Cristo na cruz. E agora o que a gente espera é somente a segunda parte, o segundo cumprimento, que é a vinda de Cristo, em que isso acontecerá de modo pleno e definitivo. Então, esse era o sentido. Deus não queria que o povo olhasse para Zorobabel e depositasse a esperança deles em Zorobabel, como Zorobabel era o Messias. Zorobabel não era o Messias, mas da linhagem de Zorobabel viria o Messias. O objetivo de Deus é fazer com que Zorobabel olhasse para um futuro que é muito mais glorioso, que é para Cristo. E em Cristo, todas essas bênçãos que nós lemos, elas se cumprem, certo? Então, hoje, nós estamos aguardando esse último abalo, esse dia do Senhor, onde Deus ele irá cumprir definitivamente, plenamente e de uma vez por todas as promessas. E nós habitaremos para sempre com Ele. E para encerrar, eu queria só ler uma conclusão do comentário de Mark Bolda sobre o texto de Ageu, onde ele fala que nós percebemos que há um clímax triunfante nesta mensagem final de Ageu. Houve um movimento progressivo no livro como um todo, desde o início, onde ele chama o povo da sua complacência para iniciar o projeto de reconstrução até esta mensagem final, que celebra a obediência do povo na primeira etapa da reconstrução. Embora estejam longe de completar o templo, a mensagem de Ageu está terminada. Através desta mensagem, no entanto, aprendemos que ele vê implicações para este projeto muito além da mera reversão da terrível situação dos judeus em 520 a.C. Ageu vê isso como o primeiro passo no estabelecimento do governo de Deus na terra. Ele olha para o futuro estabelecimento da linha do descendente de Davi em seu lugar de direito. A participação de Zorobabel no presente projeto é um símbolo poderoso dessa realidade futura. Ageu começou a sua última mensagem, com uma avaliação saudável da condição do povo. Essas pessoas não estavam qualificadas para estar na presença do Deus Santo por causa do seu pecado. E esse pecado foi a fonte das maldições que eles experimentaram como povo. Isolados da presença de Deus, eles não receberam a bênção que acompanha o governo de Deus. Em vez disso, eles experimentaram a sua ira e sua maldição. A obediência trouxe renovação de relacionamento e consagração do povo. Mas em última análise, essa bênção seria eclipsada pelo brilho da aparição do próprio Deus. Essa bênção temporal ligada à colheita é apenas o começo. Deus promete afirmar sua escolha da linhagem e do seu povo e reinar na terra. Em certo sentido, esta passagem foi cumprida na chegada de Cristo e sua ascensão ao trono. Em outro sentido, ela ainda irá ser cumprida enquanto aguardamos a chegada final desse governante último. A vinda de Cristo significa que podemos viver com muito mais esperança do que aqueles que viviam no tempo de Ageu. Jesus veio, cumprindo a esperança do Antigo Testamento,
Isso nos concede muito mais fechamento e certeza de que aqueles que ansiavam pela vinda da era messiânica, continuamos a viver, porém, com fé, como a antiga audiência de Ageu, aguardando o abalo final do cosmos e a derrubada de todo o poder terreno através da chegada do Messias nos últimos dias. Amém? Eu gostaria de pedir desculpas pelo horário e agradecer a Deus por essa rica oportunidade, também ao pastor Hamilton pelo convite. E vamos orar para a gente encerrar essa parte. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela tua palavra. Louvamos, Senhor, o teu santo nome, porque tu és, Senhor, infinitamente bom, misericordioso. E cremos, Senhor, que tu nos escolheste, Senhor, para sermos teu povo, desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por tão grande graça. Obrigado por tão grande amor. Porque nós não somos definitivamente dignos de nada disso, apenas da tua ira. E louvamos o teu nome por causa de Jesus Cristo. E te rogamos, Senhor, que venhamos, ó Deus, a viver a nossa vida todos os dias, com base nas implicações desta tão grande obra, olhando para o reino inabalável que nos está reservado. Aplica, Senhor, a tua palavra nos nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Meus irmãos, louvado seja Deus por essa manhã. Ensinamento precioso da parte do Senhor, né? Nós temos recebido nesse lugar. E que nós venhamos aproveitar, irmãos, essa oportunidade que Deus tem nos dado de aprendermos da sua palavra, né? Aqui e em outros lugares que Deus tem usado os seus servos. O Espírito Santo tem inclinado muitas pessoas para trazerem a genuína palavra do Senhor para o nosso conhecimento. Então, não venhamos desperdiçar tudo isso que Deus tem nos ensinado, em nome de Jesus. Vou chamar o Ministério de Louvor, para nós louvarmos o hino e recolhemos dízimos e ofertas essa manhã. Lembrando, irmãos, que à noite, a partir das 18 horas, vamos estar aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos o Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia, é dia de nós estarmos aqui. E aqueles que puderem trazer os alimentos para comporem as cestas básicas, que tragam à noite, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã. Senhor, queremos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que tu tem nos ensinado nesse lugar. Obrigado pela tua rica e preciosa palavra, Senhor, que nos instrui, Senhor, em toda a verdade. Obrigado, Senhor, por cada filho teu e filha tua que vive nessa manhã, nesse lugar. Por aqueles que estão nas redes sociais, Senhor, ouvindo a tua mensagem. Porque todas as coisas, Senhor, foram feitas para a glória e honra do teu nome. Nos leva debaixo da tua graça e paz, Senhor, para os nossos lares. E nos faz, Senhor, refletir em tudo aquilo que tu tens nos ensinado, Senhor. E à noite estejamos aqui de volta para cultuarmos o teu nome e glorificar a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite em nome de Jesus.